Fala vascaíno pensador, fala vascaína pensadora, tudo bem com vocês? Graças a Deus tá tudo bem comigo, galera. Mais um vídeo aqui pro canal, mais um vídeo com conteúdo aqui pro canal Vascaíno Pensador. Galera, hoje o vídeo tá muito interessante. 10 curiosidades sobre o Clube de Regata Vasco da Gama, 10 curiosidades sobre o nosso Vascão da Gama, galera. Mas antes, vou pedir o seu like, vou pedir que você se inscreva no canal para você não perder nenhuma notificação do YouTube. Sempre que o canal Vascaíno Pensador mandar vídeo aqui lá pro YouTube, o YouTube vai te notificar e você vai ficar sempre por dentro dos vídeos lançados aqui do canal Vascaíno Pensador. Então deixe seu like e principalmente se inscreva no canal. Então vamos embora pro vídeo, galera. As 10 curiosidades sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama. Então vamos embora pro vídeo, galera. Então, galera, a primeira curiosidade, a gente sabe que o Vasco sempre foi a favor dos direitos iguais, o Vasco sempre foi contra o racismo, e em 1921 o Vasco fez uma carta tipo que obrigando aos clubes Fluminense, que era Fla-Flu na época, junto com o Botafogo, a aceitarem os negros, os pobres e operários. Na época o América do Rio de Janeiro também era um clube grande, tinha bastante torcida. Esses clubes, Fla-Flu, que na época era junto, mais o Botafogo, mais o América, eles eram da elite, eles batiam de frente contra o Vasco, e o Vasco teve que construir até um estádio naquela época. Todos vocês conhecem a história do Vasco. O Vasco teve que construir um estádio para poder jogar o Campeonato Carioca daquele ano. Então o Vasco, em 1921, fez uma carta intimando aos clubes do Rio de Janeiro, Fluminense, Flamengo, que era Fla-Flu, e o Botafogo, mais o América, a aceitar pobres e operários. Mas, galera, essa é a primeira curiosidade sobre o Clube de Regata Vasco da Gama. E vamos embora para a segunda curiosidade, galera. E continuando na linha do racismo, galera, o Vasco sempre batendo de frente com o racismo, o Vasco sempre batendo de frente com as dificuldades, com tudo aquilo que é ruim no esporte em relação ao racismo, em relação ao preconceito. Em 1904, o Vasco teve o primeiro presidente negro. O nome dele era Cândido José de Araújo, galera. O Vasco foi o primeiro clube do Rio de Janeiro a ter um negro como presidente. Isso pra gente é uma marca muito histórica. 1904, galera, o racismo ele imperava de uma tal forma. Pobre, operário, nordestino não tinha vez nas classes sociais. Não tinha direito a esporte, não tinha direito a lazer, não tinha direito a nenhuma coisa boa. Graças a Deus, hoje está muito diferente, hoje as coisas estão bem melhores, graças ao Clube de Regata Vasco da Gama, que foi pioneiro, como eu já falei para vocês. A partir de 1904, o Vasco já começou a sua ideologia para poder juntar, agregar pessoas e raças, galera, entendeu? Então é muito legal essa ação do Vasco da Gama desde lá de trás, e hoje a gente é muito grato mesmo ao que o Vasco fez lá atrás. Então essa foi a segunda curiosidade sobre o Clube de Regata, o nosso Vascão, né, galera? Sobre o Clube de Regata Vasco da Gama. E vamos para a terceira curiosidade, galera. Vamos para a nossa terceira curiosidade, galera. Vamos falar sobre o nosso goleiraço. Ele jogou em 1928 a 1931. O nome dele é Jaguaré Bezerra de Vasconcelos, conhecido como Dengo. O goleiro simplesmente foi o primeiro a usar luva na história do futebol. A luva que o goleiro usa no dia de hoje para poder defender, espalmar a bola vir com força e não machucar a própria mão. Foi o primeiro goleiro a usar luva. O nome dele é Jaguaré Bezerra de Vasconcelos. Ele que jogou no Vasco de 1928 a 1931. E essa foi esse goleirão fazendo história com a camisa do Vasco, galera. Então vamos embora para a quarta curiosidade aqui no canal Vascaíno Pensador. E você que está gostando, eu peço para você deixar o seu like e também para você se inscrever no canal, para essa moral para o canal crescer ainda mais. Faça parte da família Vascaíno Pensador. Se inscreve no canal aí, valeu? Vamos embora para a quarta curiosidade aqui no canal Vascaíno Pensador. Vamos embora, galera. Quarta curiosidade, galera.
é sobre o nosso Vascão também, com certeza. O Vasco que foi o único campeão brasileiro no seu centenário em 1998. O Vasco consagrou-se campeão brasileiro e no ano do seu centenário nenhum outro clube brasileiro na história conseguiu tal façanha. Flamengo, Botafogo, Fluminense, São Paulo, Cruzeiro, esses clubes que são dito grandes até hoje, no ano do seu centenário nenhum deles conseguiram ser campeão da Libertadores, conseguiram um título internacional de tanta expressão no seu ano do centenário. Então o Vasco tem esse recorde, essa diferença no seu currículo. O único campeão da Libertadores, o único campeão brasileiro da Libertadores no ano do seu centenário é o Vasco da Gama, galera. Então vamos embora para a quinta curiosidade aqui no canal Vascaíno Pensador, galera. E a nossa quinta curiosidade, galera, é que o Vasco sempre teve bons ataques, ótimos ataques, e ninguém pode esconder, ninguém pode falar nada em relação a isso. O Vasco sempre teve um diferencial no ataque, mas você sabia que o Vasco tem os 3 maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro? São eles. Roberto Dinamite com 190 gols, Romário com 150 gols, 154 gols e Edmundo com 153 gols. Galera, os 3 maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro pertencem ao Clube de Regatas Vasco da Gama, galera. Então, mano, o que eu posso dizer? Nossa, nosso clube é um clube de muita história, de muita tradição. Vir flamenguista querer zoar não dá, parceiro. É muita história, é muito conteúdo que o nosso Clube de Regata Vasco da Gama tem. Então o flamenguista tem que passar, ó, longe, batido, parceiro. Porque a gente tem história, a gente tem tradição. Então, flamenguista, botafoguense, tricolor, o que for, parceiro, não pode zoar a gente, porque a gente tem, ó, lá em cima de conteúdo. Valeu? E vamos para a nossa 6ª curiosidade aqui no canal Vascaíno Pensador. Vamos embora, galera. 6ª curiosidade aqui do canal Vascaíno Pensador, galera, é sobre o estádio Vasco da Gama, que foi construído no dia 21 de abril de 1927, com capacidade para 25 mil pessoas, galera. Lembrando também que tem uma construtora portuguesa e uma construtora norte-americana lá dos Estados Unidos, que está quase fechando o contrato com o Vasco. Faltam só pequenos detalhes com a diretoria do Vasco, com a questão dos jogos internos do Vasco, para poder acertar com uma dessas duas construtoras para fazer a reforma de São Januário. Então o Vasco está muito perto, além do CT também que a gente está construindo, graças à ajuda do nós vascaínos, nós estamos construindo um CT para o Vasco, e também tem a questão da reforma de São Januário. Como eu falei para vocês, tem 2 empresas multinacionais querendo investir no Vasco, querendo ajudar o Vasco, e o Vasco falta só alguns detalhes finais para poder fechar esse contrato, para poder fazer a reforma de São Januário. Na época da sua construção foi considerado o maior estádio da América Latina, que grandes presidentes do Brasil discursaram lá, muitas pessoas com personalidade. Dentro do estádio de São Januário também já teve até desfile de escola de samba. É como eu falei para você, galera, o Vasco tem muito conteúdo. Se você for parar para contar a sua história, a história do Vasco para o seu filho, para o seu sobrinho, para o seu neto, é impossível que ele não seja Vasco da Gama. É impossível que ele não queira torcer para um Vasco, para um time de tanta tradição, de tanta história, que tem tanto conteúdo. Os rivais, qual é o conteúdo do rival? Falar que ganhou uma, que ganhou outra, ganhou um título daqui, ganhou... Título a gente também tem, galera. Agora, esse diferencial que eu tô contando para vocês desde o primeiro minuto desse vídeo, nenhum outro clube tem, galera. Então, vamos divulgar mais o que a gente sabe do nosso Vascão, vamos divulgar para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos. Quando a gente estiver mais velho, quando eu estiver mais velho, com certeza eu vou falar para meu neto, para minha neta, tudo que eu sei do meu Vasco da Gama. Eu estou ajudando vocês a adquirirem mais conhecimento através desse vídeo, com essas curiosidades sobre o Vasco da Gama. Eu prometo a vocês trazer mais vídeos sobre curiosidades do Vasco da Gama. Eu peço que você deixe seu like, peço que você se inscreva no canal para me incentivar a fazer mais vídeos desse modelo, desse jeito,
através do seu like eu vou entender que você está gostando do vídeo e que você quer que eu faça mais vídeos sobre curiosidades do Vasco da Gama. Olha galera, quando eu fui fazer esse vídeo, tinha muita coisa para poder divulgar aqui nesse vídeo, mas eu escolhi apenas 10. Então se vocês quiserem, eu posso fazer outro vídeo, 10 curiosidades sobre o Vasco da Gama, parte 2, se vocês quiserem. É só vocês deixarem o seu like e deixa aqui nos comentários se vocês querem ou não que eu faça 10 curiosidades do Vasco da Gama, parte 2. Valeu, galera? Então vamos embora para a 7ª curiosidade aqui no canal Vascaíno Pensador. Vamos embora, galera. E de uns anos pra cá, galera, o Vasco teve alguns problemas no gol. A gente teve o Diogo Silva, a gente teve outro goleiro que eu tô me esquecendo agora, que tá jogando pelo CSA, se eu não me engano. Eu esqueci o nome dele agora. A gente teve alguns problemas, né, com o goleiro, e eu vou falar pra vocês sobre o Geraldo Pereira de Mato Filho, conhecido como Mazzaropi. Galera, o cara ficou 1.816 minutos sem levar um gol, galera. Muito bom de cálculo não, mas deu mais ou menos 20 jogos. Imagina nos dias de hoje algum goleiro ficar mais de 20 jogos sem sofrer gol. É praticamente impossível, galera. A defesa do Vasco era boa? Não sei. Agora o cara com certeza era bom. Com certeza na partida devia ter 2 ou 3 chances que seria gol e o cara conseguiu defender, galera. Então, Mazzaropi, o nome dele é Geraldo Pereira de Mato Filho, conhecido como Mazzaropi, ele conseguiu ficar 1.816 minutos sem levar um golzinho na meta vascaína. Isso vai ficar para a história. Isso é o sétima curiosidade aqui no canal Vascaíno sobre esse goleiro, galera. Então vamos embora para a 8ª curiosidade aqui no canal Vascaíno Pensador. Vambora, galera. Quando eu falo pra você, galera, pra você, Vascaíno Pensador, que o Vasco é um time, é um clube diferenciado, você pode até falar assim, poxa, graças a Deus, mas realmente é, galera. Sabe por que o Vasco é o único clube que tomou 1000 gols e também fez 1000 gols? Isso é ruim, isso é bom? Isso é ótimo pra história. Isso é muito bom para a história. Porque se você for contar sobre a história do Pelé, você tem que incluir o nome do Vasco da Gama. Você tem que incluir o nome do goleiro Andrada, goleiraço do Vasco da Gama. É impossível você não relacionar a história do Pelé com a história do Vasco da Gama. E do outro lado, o Romário, que fez o 1000º gol em cima do Magrão, do Sport, no ano de 2017. Então, galera, o Vasco é um clube de história, o Vasco é um time, é um clube que tem muito, mas muito conteúdo, muita história para poder ser contada. Galera, eu só tenho orgulho do meu Vascão. Se você tem orgulho do nosso Vascão, você deixa seu like, que tá muito legal o vídeo. Muita coisa diferente está sendo divulgada aqui para vocês, galera. Espero que vocês estejam gostando do vídeo, entendeu? Espero que você deixe seu comentário aqui, o que você está mais gostando, qual é a curiosidade que você não sabia e agora você está sabendo. Deixa aí no comentário, ajuda o canal a crescer também, se inscreve aqui deixe seu like e se inscreve aqui também, galera, para poder a família Vascaíno Pensador crescer ainda mais, galera. E agora vamos para a 9ª curiosidade aqui no canal Vascaíno Pensador. E a nossa 9ª curiosidade, galera, tem a ver com o clássico Vasco e Flamengo. A gente teve agora, na semana que passou agora, esse 4x4, um jogo histórico que vai ficar na história do Campeonato Brasileiro. Sempre quando você for conversar com seu amigo que é flamenguista, sempre quando você for conversar com seu amigo que é vascaíno, eles vão lembrar desse jogo 4x4, jogaço de bola. Mas eu vou falar sobre um 7x0 que aconteceu em 1931, simplesmente o Vasco destruiu o Flamengo, não teve pena, partiu para cima, só arrebentando tudo e marcou e terminou o jogo por 4x0, galera. Nesse jogo o Vasco destruiu. Nossa, em 1931 o Vasco simplesmente não soube respeitar o clube de regata do Flamengo. Nossa, agora eles vêm zoar, a gente não tem como zoar. Flamenguista não pode zoar vascaíno, parceiro. 7x0 é humilhante demais, galera. Se você for pesquisar no Google, no YouTube, as maiores goleadas que existiram e que existem entre Vasco e Flamengo são de vitórias vascaínas, entendeu, galera? Então os flamenguistas não podem zoar jamais você que é vascaíno. Você que é vascaíno
não pode ser zoado por flamenguista. E vamos embora para a 10ª curiosidade aqui no canal Vascaíno Pensador. E a nossa 10ª curiosidade, galera, eu vou fazer vocês relembrarem um pouquinho da discussão que o Vasco teve contra o Fluminense, brigando, né, pelo setor do estádio. O Vasco que tem direito ao setor sul, mas na época o Fluminense bateu de frente, porque tinha direito ao consórcio, que estava pagando consórcio junto com o Flamengo, o consórcio Maracanã, entendeu? Mas o Vasco tem por direito. Por quê, galera? Vou deixar bem claro para vocês. Em 1950 o estádio Maracanã foi, como é que eu posso explicar para você? Foi inaugurado. Nesse ano teve o Campeonato Carioca. O Vasco foi campeão desse Campeonato Carioca de 1950 e na época foi estabelecido que o primeiro campeão dentro do Maracanã, no dia da inauguração do Maracanã, seria aquele time que teria a oportunidade de colocar os seus torcedores no lado sul, ou seja, o lado da sombra, ou seja, o lado que o Fluminense tanto quer jogar, o Flamengo tanto quer jogar, por causa da sombra, né? É uma coisa muito boa para o torcedor, e o clube quer que o seu torcedor fique na sombra. O torcedor na sombra, acredito eu, que o torcedor ele vai ficar menos desgastado em relação ao sol, vai ficar menos desidratado em relação ao sol e automaticamente vai poder gritar mais, poder se manifestar mais, poder trazer uma energia positiva para os gramados, galera. Então essa foi as 10 curiosidades sobre o Clube de Regata Vasco da Gama. Eu peço que você deixe o seu like e que você principalmente se inscreva no canal. Foi um prazer fazer esse vídeo para vocês. Até o próximo vídeo aqui no canal Vascaíno Pensador. E tamo junto, e aqui ó, é Vasco, galera. Valeu, até o próximo vídeo. Tamo junto, galera.